Leandro, Ana Cláudia, Beatriz, Erivaldo, Felipe, Gabriele, Inês, Larissa, Pamela, Paula, Rogério e Vitória e Yudi. Sejam todos bem-vindos. Para mim é muito bom estar de novo com vocês aqui. Nós estamos aí chegando realmente perto da nossa conclusão do semestre. Na próxima terça-feira a gente vai concluir o semestre, então nós vamos começar hoje a última matéria, que são as ações de impugnação, habeas corpus, mandado de segurança e revisão criminal. A gente termina essa matéria na próxima terça-feira, e aí na quinta-feira da semana que vem eu vou fazer uma revisão com vocês, tá bom? Então, hoje e terça, nós vamos ver as chamadas ações de impugnação. Quinta-feira da semana que vem, revisão. Na primeira semana de dezembro, dia 1º e dia 3, vocês estão liberados para estudar, ok, Inês? Para estudar, então pegar a aula, eu vou estar monitorando se vocês não estão estudando, e dia 8 a gente tem nossa prova, tá bom? Então, essa a programação. Mércia, vi lá a vitória da prefeita, dei meus parabéns a ela, estava na torcida aqui, fico feliz, que Deus a ilumine, que ela faça lá um excelente trabalho. Tá bom, muito obrigada, Rafael, ficamos muito felizes por ela. Eu imagino. Queridos, nós vamos hoje conversar sobre as chamadas ações de impugnação autônomas, que são, na verdade, essas três ações que são relevantíssimas, né? Estou falando especificamente do habeas corpus, do mandado de segurança e da revisão criminal. Primeira coisa, eu sei que vocês já sabem, mas é sempre importante lembrar, qual é a diferença entre algo que eu classifique como ação e algo que eu classifique como recurso. Então, qual é a diferença básica? Quando eu uso um instrumento processual que eu classifico como um recurso, isso significa dizer que eu estou numa relação processual e preciso caminhar para uma outra decisão, mas na mesma relação processual. Ou seja, há um processo, houve uma decisão, dela eu não concordo e eu quero rediscutir essa decisão. Mas veja que eu continuo numa relação processual. Num português mais direto, eu continuo, Gutierrez, num processo. Eu não inauguro nada quando eu uso um recurso. Eu não começo nada quando eu uso o recurso. Eu simplesmente continuo no que eu já estou. É diferente do uso de uma ação. Quando eu utilizo uma ação, eu estou verdadeiramente trabalhando com uma frequência diferente. Então, quando eu utilizo uma ação, a gente vai trabalhar com uma lógica diferente, porque eu estou inaugurando uma ação. Exato, Cláudio, ou seja, num recurso eu estou atrelado a um processo já existente e eu apenas vou rediscutir numa outra instância aquela decisão de um processo, insisto, já existente. É diferente do que a gente vai ter na ação, porque na ação eu estou inaugurando uma relação própria, eu estou inaugurando uma relação que até então eu não tinha. Essa é a diferença básica que nós vamos ter. Esses três institutos processuais que eu estou mostrando para vocês aí, habeas corpus, mandado de segurança e revisão criminal, eles são ações. Então, eles iniciam, eles inauguram, dentro desse sentido, uma relação processual. Eles estão aí inaugurando uma relação processual essa que não existia até então. Então, a primeira característica que eu quero trazer para vocês em relação a esses três institutos é isso. No habeas corpus, no mandado de segurança e na revisão criminal, eu estou inaugurando uma relação
processual. A relação não existe e eu estou inaugurando essa relação. Portanto, eu vou partir aí para construir um processo e daí ter algum tipo de provimento judicial. É isso que une esses três instrumentos numa categoria só. É isso que une esses três instrumentos, Neizinha, num gênero só. E é isso que os diferencia de tudo que nós vimos nessas semanas anteriores aí de recursos de distrito, agravo de execução, apelação, recurso especial e recurso extraordinário. Lá, aquilo que a gente viu nas semanas anteriores e vimos na terça-feira dessa semana, eu continuava num processo que já existia, eu continuava numa relação processual que já existia. Aqui não, eu estou começando a trabalhar com uma ação, estou inaugurando uma ação, estou buscando uma tutela judicial, uma tutela jurisdicional inédita, que até então eu não tinha. É essa a grande diferença. Claro, a gente vai ter oportunidade de ver daqui a pouco, mentira, só na terça-feira, né, daqui a pouco, que em alguns momentos essas ações podem servir de base para o enfrentamento de uma decisão já existente, mas sempre com a perspectiva de que a relação processual é nova. Eu até posso discutir uma decisão já existente, mas a relação processual será inaugurada. Nesse sentido, pode, Cláudia, fazendo um paralelo é possível. Eu estou entendendo o seu raciocínio e estou entendendo sua analogia. Nesse sentido, é possível de que eu estou inaugurando uma outra etapa, um outro momento. Concordo contigo. Tá? E aí, como é que nós vamos conduzir o estudo disso aqui? Primeiro, a gente vai ver o habeas corpus. Depois, a gente vai fazer uma comparação do habeas corpus com o mandado de segurança e vamos ver a revisão criminal. Na aula de hoje, eu quero estudar com vocês a evolução normativa do habeas corpus. Eu quero trazer algumas características gerais, claro, mas depois a evolução normativa do habeas corpus. Na terça-feira da semana que vem, concluindo o conteúdo do semestre, vocês estão muito próximos, para a tristeza minha e para a alegria de vocês, de estarem livres de mim. Está faltando muito pouco para vocês se livrarem do Motinha. Na semana que vem, repito, próxima aula, a gente termina a matéria. Uma das coisas positivas, Paulo, Rayana e Inês, da gente estar dando aula remota, é que eu não estou vendo o sorriso no olhar de vocês, na face de vocês, sabendo que estão quase livres de mim. Porque esse sorriso magoa, esse sorriso agride, esse sorriso entristece. Certo? Inclusive, eu fiquei sabendo hoje pelo Instagram da Unifor que abriram as vagas para seleção de monitores das disciplinas. E aí eu queria saber se o senhor possui algum monitor e se existe a possibilidade Paulo, é com muita vergonha que eu vou dizer uma coisa que eu não deveria dizer, mas eu em nome da sinceridade, da honestidade, eu perdi o prazo, Paulo. Eu perdi o prazo para quem monitor. Cara, eu estou numa roda viva tão grande, o tribunal está me demandando tanto as aulas, que eu literalmente perdi o prazo. Então, amanhã, eu vi essa publicação também hoje no Instagram, amanhã eu vou dar uma palavrinha com o Medina para saber se existe alguma possibilidade qualquer de eu recuperar esse prazo. Foi negligência minha, mas eu vou tentar ver se ainda existe alguma alternativa e digo para vocês na semana que vem. Show de bola, professor. Tá bom, querido, mas foi responsabilidade minha. E eu venho de um lugar que a gente assume a responsabilidade de uma forma muito dura. Então, a responsabilidade realmente foi minha. Foi esquecimento misturado com outros compromissos, mas eu vou ver se ainda dá tempo de recuperar isso. Até um colega também de processo penal 1 agora no ARF me fez a mesma pergunta, Paulinho, mas vamos ver se tem jeito de salvar isso aí. Semana que vem eu dou uma resposta a vocês. Mas, de qualquer maneira, estão quase livres de mim. Então, hoje eu quero me dedicar ao estudo do habeas corpus. Na terça-feira, a gente conclui o estudo do habeas corpus e vê mandado de segurança e revisão criminal. Então, vamos lá primeiro para o HC. A origem do HC é uma origem remota, né? É uma origem remota, é uma origem que a gente vai ter dentro dessa perspectiva como uma origem desde o período romano. Existe no processo romano
já o aparecimento da figura do habeas corpus, e aqui não é coincidência que a gente tem a expressão em latim, numa tradução livre, numa tradução literal, habeas corpus seria tome-se o corpo, né? Essa seria a estrutura de tradução direta em relação a isso, e dentro dessa perspectiva, a ideia já lá no direito romano, estou falando de 2000 e alguma coisa anos, a gente já tinha o HC gestado, pensado, imaginado como um instrumento de devolução, como um instrumento de efetivo enfrentamento de, eventualmente, prisões que sejam ilegais. Então, desde o direito romano, Vitória, a gente já tinha a ideia de que o HC era utilizado para a proteção, para a preservação dessa determinada liberdade motora, dessa liberdade física, enfrentando aí questões que pudessem levar a algum tipo de ilegalidade em relação a isso. A primeira positivação, ou talvez a primeira relevante positivação que nós vamos ter no Ocidente, ela vem no direito inglês no século XIII. Vocês já devem ter reparado que eu sempre me refiro ao direito do Ocidente. Por quê? Porque existem diferenças, e nessa matéria que nós vamos estudar hoje, essas ficam bem evidenciadas entre as matrizes de formação do direito ocidental e do direito oriental. Nós ocidentais, todos nós ocidentais, nós temos uma tendência bastante arrogante, inclusive, de querer entender os nossos valores, a nossa história, como algo que seja universal. E não é. O conceito, por exemplo, de democracia que nós utilizamos no Ocidente, nem sempre vai ser o conceito adotado, ou praticado, ou utilizado em países orientais. Eu acho muito engraçado, né, quando se faz análises, e a gente está vivendo um país em que todo mundo, né, Messi, é especialista. É impressionante. Eu já estou de saco cheio com muita coisa nesse país. É o único país, eu acho que todo mundo é especialista e as livrarias fecham. Então, alguma coisa está errada aqui, mas todo mundo entende de tudo, sabe de tudo, fala tudo, e não interessa o que estudou, entende de qualquer coisa. Tem muita gente que, por exemplo, eu tive uma pessoa na minha família que, quando eu disse que eu não tinha opinião formada sobre a descriminalização da droga, só faltou dar na minha cara. Mas tu não é advogado, tu não é professor? Sim, minha filha, por isso eu tenho que saber tudo. Eu não tenho, eu já li muito, já estudei muito, mas não tenho. Quer dizer, a gente vive um país de certezas absolutas, de verdades incontestáveis, de que todo mundo sabe de tudo e você não sabe de nada. Então, por exemplo, adoro as comparações, quando a galera começa a comparar, não, porque na China, porque na Rússia, porque não sei o quê, o conceito de democracia, olha, se você analisar a história russa, ou a história chinesa, ou a história egípcia, ou a história de parte do Oriente Médio, vocês vão ver que os caras nunca tiveram um modelo de democracia, não estão nem aí para ter um modelo de democracia, e eu não sei sequer se eles querem ter uma democracia. Se você analisar, por exemplo, a história russa, só para a gente ficar no último século e meio, eu não vou nem esticar a corda, você tinha um czar que mandava na negrada toda, depois você tem a Revolução Russa em 1917, né? Aí tem um período ali de Lenin, depois de Stalin, depois Politburo, né? Os grandes líderes do Partido Comunista, e não é à toa que a Rússia só consegue se reerguer depois do esfacelamento da União Soviética na era Putin. O que é o Putin? Um czar moderno, o que foi Lenin, o que foi Stalin. Aquela questão da pessoalização, da ausência de princípios democráticos, etc. Eu não estou aqui a dizer, nem poderia, que acho bacana esse modelo. Claro que não. Não há nenhum modelo melhor do que o modelo democrático. Agora, não adianta a gente querer fazer comparações sem fazer uma mergulhada intensa na formação do povo, em aspectos históricos, aspectos antropológicos, aspectos culturais, aspectos políticos. É isso que nós vamos fazer na nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje é muito mais sobre história do que sobre direito, mas é fundamental para que a gente possa compreender como é que nós construímos o modelo de habeas corpus que nós temos no Brasil. É por isso que a gente sempre deve se referir ao Ocidente, que, de fato, no Ocidente,
sobretudo a Europa continental, a Europa insular e as Américas, elas guardam alguns pontos e alguns traços comuns, e grande parte da África. Elas guardam alguns pontos comuns que a gente pode traçar ali pontos de interseção. É muito diferente, por exemplo, se você analisar a construção política, histórica, antropológica e jurídica de países orientais, de países asiáticos em geral, de países do Oriente Médio, de países até mesmo da Europa Oriental, do extremo da Europa Oriental. É muito difícil você querer fazer comparações. A gente tem no Brasil o país de soluções simples para problemas complexos, né? Aqui você tem uma pandemia mundial, tomou um remedinho e resolve. Em lugar nenhum resolve, mas aqui vai resolver, porque a gente é do país das soluções simples para problemas complexos. E nós todos aqui, que fazemos ciência, que somos estudiosos, que estudamos, a gente tem que entender que a lógica é diferente. Eu só posso comparar o que é comparável. E para que eu possa entender a estrutura de um determinado instituto, eu preciso entender a formação política e histórica daquele instituto. Aqui um exemplo. Então, é por isso que eu estou destacando que a primeira grande positivação que nós vamos ter sobre o HC no Ocidente é essa positivação inglesa. Ela acontece no século XIII, no chamado Habeas Corpus Act. Habeas Corpus Act. Ou seja, o ato de habeas corpus, ele vai dar uma positivada no uso do HC. Estou falando do século XIII. O Brasil era um país ainda não descoberto pelos europeus naquele momento. E a gente vai perceber que tanto no direito romano, 20 séculos atrás, como no direito inglês, 7 séculos atrás, nós vamos ter já o HC gestado, pensado, ordenado, organizado para a proteção da liberdade motora. Então, ele sempre esteve orientado em relação à liberdade motora. É sempre nessa direção. E não é à toa que ele, exatamente por buscar isso, ele vai ter algumas características essenciais. A primeira delas, veja, o jus postulandi é irrestrito, qualquer pessoa pode interpor um HC, o próprio preso pode interpor o HC. Ora, os tribunais superiores divulgam anualmente essas estatísticas, e normalmente, Erivaldo, a gente tem no STJ e no STF, cerca de 1/3 dos habeas corpus que lá chegam são habeas corpus apresentados pelos próprios presos. Então, ele é feito para ser uma determinada ação desburocratizada, informalizada, que qualquer um possa manejar. É por isso que o jus postulandi é irrestrito e há uma informalidade na sua interposição. Não tem um padrão único em relação ao habeas corpus, eu não tenho um formulário único em relação ao habeas corpus. Eu vou poder apresentá-lo da forma mais informal possível. Eu, Rafael, trabalhei em vários, quando eu digo vários aqui, coloquei na casa das dezenas de habeas corpus no tribunal, que eram apresentados pelos próprios presos, Gisele, e escritos à mão, né, escritos em carta. E o tribunal os recebia, os autuava e os desenvolvia como HCs. Né? Porque a beleza desse instituto é isso, é a gente ter efetivamente um instrumento livre, desburocratizado, acessível para proteger a liberdade motora, que é um dos valores essenciais que nós vamos ter, né? Talvez aí junto com a vida e a saúde, ele esteja ali logo abaixo desse diferença curta em relação a outros valores. Então, a estrutura do HC sempre foi pensada dessa forma, algo simples, desburocratizado, rápido, que a gente possa utilizar em relação a isso. A evolução normativa a gente vai ver daqui a pouco, porque é basicamente a aula inteira de hoje. O uso para trancamento da ação penal, matéria de terça-feira. Possibilidade de liminar também eu quero ver com vocês na terça-feira. E o uso como sucedâneo recursal também na terça-feira. Porque na terça-feira, as duas aulas de habeas corpus, a de hoje e a de terça, são complementares, obviamente, mas elas são bem diferentes. A de hoje é uma aula um pouco mais teórica, com uma base mais histórico-política. A aula de terça-feira é uma aula mais pé no chão, onde nós vamos ver o aspecto jurídico mesmo. Quem é que faz, qual é o procedimento, como é que cabe eliminar, para que serve, o que é que eu faço. É uma aula mais
juridicona a aula de terça-feira. Hoje eu quero trabalhar com vocês a formação desse determinado instituto. E aí, a partir de agora, feita essa breve introdução, eu quero entender com vocês como é que foi a evolução no Brasil do habeas corpus. A gente já tem aqui duas ideias que vão nos orientar, direito romano, direito inglês, a gente vai ter essas duas ideias, mas eu quero ver especificamente como é que se dá a evolução no Brasil. Mas antes, deixa eu fazer um pequeno parênteses. Vocês sabem dos parênteses que eu gosto de fazer, porque tem uma questão interessante. Aqui eu vou usar várias ideias diferentes. Um dos generais que teve muito prestígio durante os governos militares, durante a ditadura militar aí de 64 a 85, sobretudo nos governos finais, Geisel, Médici e Figueiredo, foi o general Golbery do Couto e Silva. O general Golbery do Couto e Silva foi chefe do Serviço Nacional de Informações, foi chefe da Casa Militar, ele teve realmente uma ascendência muito grande, ele tinha um perfil muito interessante, porque ele nunca foi um cara de frente, ele sempre foi um cara de bastidor, e tem algumas obras muito interessantes sobre geopolítica naquele momento. E ele dizia uma coisa que é interessante, sobretudo de alguém tão visceralmente envolvido numa ditadura militar, que era dizer o seguinte: olha, a história brasileira ela é uma alternância entre momentos de fechamento político e momentos de abertura política. E ele usava uma alegoria, essa alegoria não é minha, de que a história brasileira ela era um coração que fechava e abria, né, em movimentos de sístole e diástole constante. Por exemplo, o primeiro reinado, a gente vai já falar do primeiro reinado, ele é muito interessante porque ele é muito fechado, muito concentrado no poder. 1831, o Pedro vai para a Europa, fica aquele vácuo de poder, Pedro II ainda não tem idade para assumir o reinado, né, o império, era uma criança de 5, 6 anos à época, e ele vai assumir isso só aos 15 anos. E aí, no segundo reinado, ele fecha novamente, do ponto de vista político, e a gente vai ver esse fechamento. Daqui a pouquinho eu vou voltar a falar disso. Vem a proclamação da República, né, o imperador deixa de ter o poder que tinha, temos um novo modelo de Estado, e isso naturalmente pulveriza o poder e gera um ar de liberdade maior. Temos aí a chegada de Getúlio em 1930 ao governo, depois o golpe, dentro do golpe em 37, onde a gente instaura o Estado Novo, a coisa volta a fechar de uma forma muito rigorosa. Em 45, Getúlio sai do poder, temos aí a eleição de Gaspar Dutra, um outro refresh, né, uma outra abertura aqui no Brasil, que vai até o golpe militar de 64, né, fechamos novamente, reabrimos em 85, e esperamos todos que assim permaneça, apesar de um ou outro aí achar que o caminho seria outro. Então a gente percebe que essas alternâncias, elas são alternâncias de poder muito caracterizadas. Então, se eu desenhasse aqui uma linha do tempo com essas alternâncias, a gente poderia traçar uma linha do tempo paralela com as constituições do Brasil. Por quê? Porque o que é que a Constituição faz? A Constituição, ela edifica, ela estrutura o próprio Estado. Então, se eu mudei o modelo de Estado por alguma razão, eu preciso de uma nova Constituição que assim defina. Então, veja, temos a Proclamação da Independência em 1822, a Constituição Imperial em 1824. Temos a Proclamação da República em 1889, temos a Constituição de 1891. Getúlio chega ao poder em 30, Constituição de 32. Golpe de 37, Constituição de 37. Getúlio deixa o poder em 45, Constituição de 46. Golpe militar em 64, Constituição de 67, com a emenda constitucional número 1 de 69. Redemocratização em 85, Constituição em 88. Isso não é coincidência. Isso é uma relação de causa e efeito. Novo modelo de Estado, nova Constituição. E o que a gente vai perceber, e aí chegamos à nossa aula, é que em cada um desses momentos
exatamente quando eu tiver esses momentos aqui de abertura e fechamento, junto com esses momentos, nós vamos ter, Gutierrez, uma maior limitação do uso do habeas corpus ou maior ampliação do uso do habeas corpus. Quanto mais fechado for o modelo político brasileiro naquele determinado momento, menos se admitirá o uso do HC. Quanto mais aberto, mais eu utilizarei o HC. Então, isso a gente consegue desenhar de uma forma muito tranquila. Agora, o que me causou surpresa, e eu confesso a vocês que foi uma surpresa grande, foi quando eu desenvolvi a minha pesquisa de mestrado, nem do doutorado, foi a minha pesquisa anterior, que é uma pesquisa, obviamente, menos complexa do que a pesquisa de doutorado. Você no mestrado você fica semi-doido, e no doutorado você fica doido completo. Então, na minha pesquisa de mestrado, eu estudei crime organizado, terrorismo e máfia, e estudei alguma legislação estrangeira sobre isso. E uma coisa que me chama a atenção é a gente perceber que depois do 11 de setembro de 2001, que é um marco na história do Ocidente, muitas legislações ocidentais de países democráticos, eu estou falando de países no pleno exercício da democracia, eu estou falando de Estados Unidos, eu estou falando de Inglaterra, Espanha, França, Alemanha, né, Itália, não estou falando aqui de modelos que não são modelos claramente constitucionais e claramente democráticos. Nenhum de nós tem dúvida de que a Alemanha, a Inglaterra, a França vivem estruturas constitucionais. Todas essas legislações, Inês, passam por revisões depois do 11 de setembro, com novas normas de enfrentamento do terrorismo, novas legislações antiterror, e há uma constante nessas legislações antiterror, que é a limitação total ou parcial do uso do HC nos casos que envolvam terrorismo. Então é muito interessante você perceber, não só na história brasileira de 2 séculos, mas na história ocidental do século atual, que sempre que o Estado, mesmo em momentos de democracia, mesmo em momentos de uma estrutura constitucional democrática, ele precisa atuar de forma mais enérgica, um dos instrumentos que ele vai utilizar é a limitação da Constituição. É um dos instrumentos que ele vai utilizar é a limitação do habeas corpus. Então, por exemplo, a legislação britânica de enfrentamento do terrorismo, e a Inglaterra vive o terrorismo muito antes do 11 de setembro, teve uma questão crônica nos anos 70 e 80, que foram as ações do IRA, né, do Irish Republican Army da Irlanda. Então, era um país já com a legislação dura em matéria de terrorismo, que se torna mais dura depois do 11 de setembro, e de algumas ações terroristas de cunho religioso islâmico sofridas na Inglaterra. Ele diz, por exemplo, a legislação antiterror inglesa, que eu posso, Gutierrez, pela mera suspeita de envolvimento com o terrorismo, prender aquele cara por 5 dias, sem ordem judicial e sem flagrância. Então a gente está falando de um modelo dos anos 2000, do século XXI, de um país democrático que diz eu posso prender por até 5 dias e não caberá habeas corpus. Então a gente percebe essa linha do tempo que eu comecei lá em Roma e estou aqui em 2020, é muito caracterizada por isso. Sempre que o Estado precisa atuar com mais força, um dos primeiros pontos, um dos pilares que ele vai limitar é o uso do HC. E por quê? Porque ele é o principal instrumento que eu tenho para defender a minha liberdade motora. Na hora que eu limito o uso do HC, a minha liberdade motora fica comprometida de alguma forma, total ou parcialmente. Então a gente vai perceber isso na história política brasileira e na história ocidental, mesmo em caráter democrático, mesmo dentro de modelos essencialmente democráticos como os modelos europeus atuais. Tá? Isso é uma breve introdução, eu sei que não foi tão breve assim, fecha parênteses, era só para fechar aqui a ideia de que liberdade, modelo político, Constituição e HC estão sempre caminhando juntos. E aí agora eu quero me dedicar aqui a estudar com vocês a evolução histórico-normativa do habeas corpus no Brasil. E eu vou começar longe, tá? Vou começar com força. A primeira norma que eu quero citar para vocês é um decreto real de 23 de maio de 1821. 23 de maio de 1821. Esse é o primeiro ato normativo que eu quero desenhar ou estudar com vocês aqui. Olha o que ele diz aí, eu estou em 1821, então só para a gente situar, Inês, e aqui, queridos, deixa eu fazer um segundo parêntese rápido.
Já falei para vocês isso várias vezes, mas quando a gente está terminando o semestre, eu me sinto na obrigação de falar de novo. A gente vive um estudo de direito hoje muito voltado para precedente do que diz o Supremo Tribunal Federal, o STJ. Tenho que ver o Jus Brasil, o que foi que diz os informativos, o que é que o CESP, a Sebrasp quer, o que é que a Carlos Chagas quer, tem a súmula não sei das quantas, eu vejo uma aula na internet, isso tudo é bacana, isso é show, a gente usa pra caramba. Mas o estudante de direito, e quando eu digo estudante, é o estudante como eu, que passei minha vida toda estudando direito, e vou passar mais ainda, e vocês também, a gente não pode perder de vista que o direito é muito mais do que isso. Eu não consigo compreender o direito se eu não sei história, se eu não domino noções básicas de economia, de antropologia, de sociologia, de política. Mas, sobretudo, a história. E, portanto, nesse parênteses, eu quero dizer o seguinte: leiam. Leiam além do direito. Leiam história, leiam política, leiam economia, leiam o que for. Mas o profissional do direito precisa ler. Tá? A gente não pode ficar apenas reproduzindo o que a gente escuta dos outros, sem produzir um conhecimento próprio, sem ter condições de avaliar de uma forma própria. Então, por exemplo, daí a gente não consegue entender onde eu quero chegar hoje sem a gente lembrar alguns aspectos históricos. Eu estou em 1821. Aqui eu estou praticamente 30 anos depois da Revolução Francesa, que é um divisor de águas no Ocidente, no que diz respeito à reestruturação da relação Estado-indivíduo. Então, é naquele momento em que eu tenho a proclamação dos direitos do homem e do cidadão, onde há a própria apropriação do termo cidadão. Eu passo a ser um sujeito de direitos, eu passo a ser dono da história, eu passo a ser dono do Estado. Não é à toa que, a partir daí, a gente vai entender que o poder emana do povo e, por ele, efetivamente, será exercido. Exatamente, Paulo. E qual é o risco disso? É que mudou a lei, eu já não sei mais direito, né? Então, quer dizer, na hora que muda a lei, se eu não aprendi a fazer um raciocínio além da lei, com aspectos constitucionais, filosóficos, históricos, mudou a lei e eu tenho que estudar tudo de novo. Quando muitas vezes eu nem preciso, se eu domino o sistema como um todo. Mas veja, olha o que diz aqui o Decreto Real de 1821. Todo cidadão, veja, ele já incorpora no direito português a expressão cidadão, que entender que ele ou outro sofre uma prisão ou constrangimento ilegal em sua liberdade, tem direito de pedir uma ordem de habeas corpus a seu favor. Todo cidadão que entender que ele ou outro sofre uma ilegalidade tem direito de pedir uma ordem de habeas corpus a seu favor. Então, é muito interessante aqui que a gente vê ele vinculando isso a um direito do cidadão como uma proteção à sua liberdade motora. Claro que eu estou falando de um dispositivo legal de quase 200 anos, e cidadão naquela época eram homens livres, brancos, com propriedade. Eu excluía mulheres, eu excluía escravos, eu excluía pessoas que não tinham propriedade. As mulheres, elas eram tidas naquela época como desalmadas, elas não tinham alma, portanto elas não eram sujeitas de direito. Hoje ainda há uma outra desalmada, mas naquela época era todo mundo, né? Havia, e essa é uma marca de tristeza indelével na história do Brasil, abominável na história do Brasil, que nós nunca vamos quitar essa dívida, que é a escravidão africana. Nunca vamos quitar essa dívida. A gente precisa todo dia trabalhar para reparar isso, mesmo sabendo que nunca repararemos na mesma medida. Né? Então, o conceito de cidadão que nós temos aqui é um conceito muito bem definido e muito fechado naquele momento. Mas é um avanço no sentido de que eu já positivo essa norma. Em 1822 vem a proclamação da independência. Logo depois da proclamação da independência, começa a existir um movimento político muito forte no Brasil, sobretudo do Partido Liberal, lembra que no Império a gente tinha o Partido Liberal e o Partido Conservador, pela elaboração de uma Constituição brasileira, né? Então havia ali alguns expoentes da política brasileira que diziam, olha, não dá para a gente ter um Estado independente, um país independente, se nós não tivermos uma Constituição genuinamente brasileira que ponha esse Estado de pé. Dom Pedro, né, instaura a Assembleia Constituinte, e um belo dia, né, literalmente do dia para a noite, Pedro tinha grandes virtudes, mas ele tinha um temperamento muito difícil.
ele era muito impetuoso. Então ele vai à Assembleia, dissolve a Assembleia e diz, eu vou fazer esse troço agora. E o mais interessante, mestre, é que nós aprendemos que Dom Pedro outorga a Constituição que ele elaborou. Bem, que ele outorga, não há dúvida, não é uma Constituição proclamada na Assembleia Constituinte, foi feita de forma privada. Mas dizer que foi ele que elaborou é esticar muito a corda. Na verdade, há duas pessoas que estavam próximas de Pedro, que tinham uma elevadíssima capacidade intelectual, que foram, na verdade, os grandes artífices da Constituição Imperial de 1824. Eu estou falando de Bonifácio, né, sem dúvida nenhuma, o grande suporte intelectual de Dom Pedro, e principalmente uma pessoa que eu sou fã na história do Brasil, que é a Imperatriz Leopoldina. Né? Vocês precisam ler, sobretudo as mulheres, convido a leitura de biografias da Imperatriz Leopoldina, não precisa ser como eu, né, que sou mais ou menos doido, para não dizer completamente doido, que já li 6 biografias da Imperatriz Leopoldina e vou ler agora nas férias a 7ª. Também não precisa chegar nesse nível patológico. Mas estudar a importância da Imperatriz Leopoldina é muito grande, porque ela foi uma das grandes artífices da independência e da Constituição Imperial de 1824. Eu estou falando de uma mulher, já te ouço, Paulo, eu estou falando de uma mulher que foi a primeira mulher que formalmente ocupa o cargo máximo no Brasil, porque ela presidiu várias reuniões de ministros na ausência de Pedro, quando ele estava em viagem. Ela era uma mulher filha do imperador austríaco, né? Há relatos de que a imperatriz chegava a dominar, mesmo que de forma não total, 7 idiomas diferentes. Ela foi uma das primeiras pessoas que traduziu para o Brasil a Constituição Americana, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, então uma mulher super culta. Né? Então, grande parte da estrutura normativa da Constituição Imperial de 1824, ela se deve, na verdade, a Bonifácio e a Imperatriz Leopoldina. Então, fica aí a tarefa para as férias de vocês lerem biografias da Imperatriz. Ela é uma mulher extraordinária, né? Uma mulher realmente de uma força, de uma inteligência incrível, né? Nesse tempo que a gente tem falado tanto, e acertadamente temos que falar mesmo do empoderamento feminino, é importante resgatar a importância histórica que ela teve na história brasileira. Mas diga, Paulo. Não, é só porque foi tema de novela, né? Recente, inclusive houve recentemente. Você sabe que eu trabalho com esse negócio de novela, né? Eu trabalho com essa vibe, sou noveleiro assumido, né? Além de ter sido. Eu vou só fazer uma pequena correção, não foi recente, né? Porque ela é de 2017, apenas foi reapresentada nesse ano. E no ano que vem, provavelmente vem aí a outra novela que vai contar a história de Pedro II. E não é que eu goste disso, eu fiz a assinatura do Globoplay só para ter direito de assistir novela, já que vai ser na hora que eu estou dando aula. Né? Eu sou noveleiro assumido, sem nenhum tipo de constrangimento. Eu não sei se eu já disse isso para vocês, acho que eu disse para a turma do Horário CD, que um colega, um professor, uma vez na sala dos professores, eu dizendo que eu gostava de novela, tem pessoas, é impressionante, Gisele, tem pessoas que são amáveis, né? Aquelas pessoas carinhosas, que o meu único pensamento é me engula, né, com um pensamento desse, mas um colega professor chegou para mim do seguinte, Rafael, eu acho uma tolice, ele já começou assim, Felipe, uma coisa bem leve, eu acho uma tolice esse negócio de você gostar de novela, eu acho que você deveria ler mais, ao invés de estar assistindo novela, né? Meu primeiro pensamento, assim, a sorte é que as pessoas não podem ler nossos pensamentos, né, graças a Deus. Meu primeiro pensamento de resposta, Brena, envolvia a mãe dele, mas eu achei melhor não partir para isso, né, envolveria com certeza a genitora dele, e depois Pamela disse, não, tudo bem, querido, eu agradeço a sua sugestão, eu vou tentar ler mais. Eu sou um cara que lê por ano 25, 30 livros, né, então acho que o fato de eu ler me impede de ver novela, eu acho que são categorias diferentes, mas a gente tem um policiamento hoje muito grande de todo mundo. Então sou noveleiro total, Paulo, assisti de cabo a rabo aquela novela, e estou ansiosíssimo pela próxima. E aquela novela faz muita justiça em relação à figura de Leopoldina. Ela tem uma aproximação histórica muito bem feita em relação a isso. Diga, Marcinha. Desculpe interromper, mas você está me deixando muito aliviada, viu? Porque você falando em ler muitos livros, eu achava que meu marido estava ficando doido com um doutorado, mas eu estou vendo que não está não, né? Graças a Deus. Tá não, mas é porque ficar doido com doutorado é uma redundância. Né? Né? Eu até hoje, eu terminei meu doutorado há 2 anos atrás, até hoje eu tenho lesões no ombro, meu ombro, eu tenho uma limitação aqui hoje está bem melhor,
mas antes eu tinha uma limitação aqui no meu ombro, só vim até aqui por tanto tempo que eu passei lendo e escrevendo minha tese. Então faz parte Pois ficar então, doido, né, em relação a isso. Então, o PER também faz parte, né? Ele também Total. já está. E a minha Pronto. mestre era tão sofisticada que era um negócio chamado capsulite adesiva, que é uma membrana Nossa. do ombro que ficou rígida de tanto tempo que eu passei escrevendo. Então, faz parte. Meu Deus. Todo mundo termina sequelado um doutorado. Mas vale a pena. Tá certo. Vale a pena. Então, veja só. Por que eu estou contextualizando aqui a proclamação da independência? Porque não se imaginava que a Constituição de 1824 ela pudesse ter algum traço democrático. Ora, o cara tinha acabado de proclamar a independência, Inês. Tinha ido dissolver a Assembleia. Aquilo ali tudo era dele. Ele era o defensor perpétuo do Brasil. Ele vai trazer algum traço de democracia? Não vai. Tanto é que a Constituição Imperial traz os 3 poderes, mas traz o tal do poder moderador pairando sobre os 3 poderes anteriores aqui. Então, diante desse caldeirão político e histórico, qual é a consequência que a gente vai trazer para a nossa aula? A Constituição Imperial não tratava do habeas corpus. Óbvio que não tinha espaço para uma ação, um instrumento que é essencialmente um defensor das liberdades na Constituição Imperial. E aí, durante o Império, veja, o habeas corpus, ele vai ser tratado, olha só, como um instrumento definido dentro de uma matriz infraconstitucional. O Código de Processo Criminal do Império, de 1832, dizia no seu artigo 340, todo cidadão, eu preservei aqui a linguagem original, todo cidadão que entender que ele ou outrem sofre uma prisão ou constrangimento legal, em sua liberdade tem direito de pedir uma ordem de habeas corpus em seu favor. Então ele mantém aqui uma estrutura muito próxima daquela estrutura do decreto real. Mas veja, ele incorpora no ordenamento jurídico agora já brasileiro, né, porque o decreto era do ordenamento jurídico português, aqui a gente já está falando de uma norma genuinamente brasileira, brazuca total, mas não na Constituição. Então a estrutura do direito imperial em relação ao HC é muito clara. Beleza, vamos trazer o HC, vamos definir como é que eu vou usar, mas não vamos levar para a Constituição não, que aí é demais. Vamos deixar aqui num patamar infraconstitucional, né? E assim foi a estrutura do Império como um todo. Mesmo, veja só, o segundo reinado de Dom Pedro II, que eu sou absolutamente fascinado pela história e pela vida de Dom Pedro II, é uma figura histórica muito interessante por vários aspectos. O cara falava 7 idiomas, né? Ele falava inglês, francês, espanhol, fluente. Ele falava aramaico, eu não sei com quem, né? Acho que talvez com Jesus ele falasse aramaico. Não tenho a menor ideia. Ele falava grego, né? Também devia ser super fácil no Rio de Janeiro, em 1860 e pouco, ele achar alguém para falar grego, né? Aramaico era ele falar todo dia, né? Devia ser negócio de grupo de WhatsApp da época que ele tinha isso. Então, era um cara extremamente culto. Na rotina de Pedro II, ele passava a manhã estudando com professores, etc. Já senhor, já rei, né, já imperador brasileiro. Mas ele não altera a estrutura constitucional nem a estrutura legal em relação ao HC. Né? A gente tem que entender, e é por isso que o segundo reinado é tão interessante, porque ele mostra bem como é que é a construção político-cultural brasileira. Porque ao mesmo tempo que ele é o imperador que vai dizer, não vou mais aplicar a pena de morte. A pena de morte ela é aplicada no Brasil mais ou menos até a década de 1860. E aí eu deixei de aplicar a pena de morte por uma decisão do imperador. Né? Agora, era um cara que defendia a imprensa, um dos traços mais bacanas da personalidade do imperador. Ele nunca atacou a imprensa, apesar de ser muito atacado por ela. Ele dizia que ele não podia cercear a imprensa. Tem uma galera de hoje em dia que devia até escutar isso. Mas é o cara que liderou a Guerra do Paraguai, venceu, que reprimiu revoltas internas. Então ele tinha uma personalidade e, sobretudo, uma atuação política muito dual em relação a isso. Mas essa estrutura ela é mantida durante todo o Império. E ela só vai ser alterada quando vem o quê? Vem a República. 1889 temos a proclamação da República, o imperador sai do Brasil, vai ser exilado no primeiro momento em Portugal, depois na França. Temos um novo modelo de Estado que vai culminar
com a Constituição de 1891, né, dentro disso. O aramaico é super complexo, né, Márcia? É um negócio incrível. Eu quero aprender um dia hebraico, mas aramaico não dá para mim, não. A Constituição de 1891 é uma Constituição muito influenciada pela Constituição norte-americana, né? Hoje nós estamos comemorando o Dia da Bandeira, que foi edificada, digamos assim, definida em 19 de novembro de 1889, mas os primeiros modelos de bandeira antes da nossa bandeira atual, eles seguiam um padrão americano. Né? A primeira bandeira desenhada entre 15 de novembro e 19 de novembro era a bandeira americana em cores brasileiras, né? E acabou se optando por uma pequena variante da bandeira imperial. Nós tiramos o escudo imperial e colocamos ali o céu do Rio de Janeiro no dia 15 de novembro, lá no círculo azul da nossa bandeira. Então a gente percebe até nisso uma influência norte-americana decisiva. E aí, claro, uma influência de uma Constituição democrática, de defesa de liberdades individuais, etc., resulta em que, em 1891, na primeira Constituição republicana, o habeas corpus é finalmente alçado ao patamar constitucional. Então, durante todo o período imperial, ele esteve no patamar infraconstitucional. Na Constituição republicana de 1891, teve aí com os grandes artífices, Rui Barbosa, ela é alçada a ação constitucional para que ela venha, o habeas corpus venha a esse patamar constitucional. E ele vai receber, vejam, essa estrutura aqui. Isso aqui é a literalidade e a redação original da Constituição de 1891, no seu artigo 72. Mal comparando, fazendo aqui um paralelo não tão preciso, mas didático, também não tão errado, é importante dizer, o artigo 72, ele está para a Constituição Republicana de 1891, como o artigo 5º está para a nossa atual Constituição. É a mesma relação. Tá? Então, o artigo 72 está para a Constituição Republicana, como o artigo 5º está para a Constituição atual. A diferença é que o nosso artigo 5º hoje é dividido em incisos, e o artigo 72 era dividido em parágrafos. Mas veja o que nos diz aí o parágrafo 22. Dar-se-á o habeas corpus sempre que o indivíduo sofrer ou se achar em iminente perigo de sofrer violência ou coação por ilegalidade ou abuso de poder. Preste atenção. Se você pegar essa redação, repito, isso aqui é a redação original do final do século XIX, na Constituição de 1891. Se você pega essa redação, você vai ver que ela é assemelhada à redação imperial, que é assemelhada à relação colonial. É por isso que propositadamente eu coloquei as três. Mas veja, a redação colonial, o Brasil colônia, falava em liberdade. A imperial falava em liberdade. Quando nós chegamos na republicana, cadê a liberdade aqui? Não aparece. Dá-se-á habeas corpus, sempre que o indivíduo sofrer ou se achar iminente perigo de sofrer, violência ou coação por ilegalidade ou abuso de poder. Não se tocou no assunto liberdade. E aí, claro, surge uma dúvida. A Constituição Republicana não vinculou o uso do habeas corpus à proteção da liberdade motora, porque ela não quis, ela propositadamente quis ampliar o uso do HC para qualquer direito líquido e certo, ou ela não vinculou porque não precisava, porque era óbvio, porque se presume, porque no direito romano era, no direito inglês era, no direito português era, e no direito imperial era. Ou seja, a dúvida que se instaura no final do século XIX a Constituição não fala que o HC vai ser utilizado apenas para defender a liberdade motora. Isso significa que eu posso usar para defender qualquer direito, ou isso significa que eu não precisava ter dito uma vez que ela sempre teve apenas essa utilização. Essa dúvida vai ao Supremo Tribunal Federal, que no final do século XIX diz, olha, se o constituinte originário não limitou o uso do habeas corpus para a proteção apenas à liberdade motora, não posso eu, aplicador da norma, limitá-lo. Então, o Supremo conclui, repito, interpretando a redação original do artigo 72, parágrafo 2º da Constituição de 1891, que se o legislador constituinte originário não quis
vincular o uso do HC apenas à liberdade motora, eu posso usar para qualquer direito líquido e certo. Esta interpretação é o que nós vamos chamar de doutrina brasileira do habeas corpus. Essa interpretação é a doutrina brasileira do habeas corpus, ou seja, eu posso utilizar o HC para a preservação e proteção de qualquer direito líquido e certo, seja ele liberdade motora, seja ele qualquer outro. Essa interpretação do Supremo, ela vai durar até 1926. Porque o que acontece aqui em 1926? A Constituição vai ser reformada, veja, há uma reforma constitucional em 1826, e aí é inserido naquele parágrafo que eu acabei de ler com vocês, a expressão liberdade. Então, o ano de 1926 é muito importante, por quê? Porque em 1891, o que é que nós tínhamos feito com o habeas corpus? Nós tínhamos o trazido para a Constituição, ele passa a ter uma matriz constitucional. Mas somente em 26, com a reforma constitucional realizada, é que o HC vai ter a cara que ele tem hoje, ação constitucional de proteção da liberdade motora. Portanto, de 1891 a 1926, durou no Brasil, repito, a doutrina brasileira do habeas corpus. Usa o HC para proteger qualquer direito líquido e certo. Ele só volta para aquele trilho que eu estava acostumado, que é o trilho da liberdade de locomoção, do direito de locomoção, no ano de 1926. Tá? Então, o HC tinha um uso genérico até a reforma. Em 1934, é criado na Constituição de 1934 o mandado de segurança. Então, veja, de 1891 a 1926, eu usava o HC para tudo. Em 26, eu começo a usar só para liberdade motora, e se eu quisesse proteger outro direito líquido e certo, como não existia o mandado de segurança, eu tinha que ir para uma ação ordinária comum. E em 1934, surge na Constituição essa estrutura, que é a estrutura que a gente vai ter a partir que é a estrutura comum hoje de HC e mandado de segurança. Até que nós chegamos aqui à Constituição atual, que vai dizer conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. A gente volta para o eixo, volta para o trilho. Tá? Então, essa é a caminhada histórico-política do habeas corpus no Brasil. Diga, Paulo. Professor, então, as modificações referentes ao habeas corpus na nossa Constituição só ocorreram com base na modificação das constituições dos outros países? Basicamente, sim. Há uma grande influência de outras constituições. Ou seja, em 1891, a Constituição amplia, e aí em 1926 ela volta, e aí sim, seguindo um padrão ocidental de dizer que é uma ação constitucional e uma ação que protege a liberdade motora. Então, ou seja, os dois elementos centrais de caracterização do habeas corpus, estar na Constituição e proteger especificamente a liberdade motora, ser uma garantia para a liberdade motora, essa cara, ela é dada em 1926. E, claro, por uma influência. Claro, Rayana, o que foi que houve? Até 1926, ou seja, na redação, deixa eu voltar aqui, Rayana, olha só, na redação original da Constituição de 1891, ele não falava em liberdade motora, ele falava em proteger direito. Em 1826, é inserido aqui no parágrafo 2º a expressão liberdade. Então, ela passa a ser uma ação que protege só a liberdade em 1926. Então, essa cara de HC que a gente tem hoje, uma ação constitucional que protege a liberdade motora, ela vai ocorrer apenas em 1926. Tá claro? Gostaram da aula? Entenderam essa evolução histórica toda, a importância disso? Ou seja, a gente termina, repito, e aqui que eu quero chegar. A gente vai manter isso aqui. Obrigado, Marcinha. Na próxima terça-feira, o que é que nós vamos ter? A gente vai voltar para cá, e aí a gente vai ter uma aula, digamos, mais pé no chão, onde a gente vai ver o uso do HC para trancar a ação, o uso de eliminar, o uso para substituir o recurso, e vamos ver também terça-feira mandado de segurança e revisão criminal. Beleza? Como eu já falei,
não vou fazer mais chamada, basta de chamada já por esse ano. Terça-feira a gente conclui a matéria, quinta-feira que vem a gente faz uma revisão geral da matéria da prova. Tá bom? Um beijo grande, fiquem bem e até terça-feira. Muita saúde, muita paz no final de semana. A gente se encontra na terça-feira. Boa noite, bom fim de semana.